no livro de Números, depois do Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números, capítulo de número 14. Números 14. Glória a Deus. Gostaria de pedir para você ficar bastante atento aí naquilo que Deus tem para falar conosco. Não saia do teu lugar, segura aí, porque já já a gente termina esse algo que Deus colocou no nosso coração. Capítulo de número 14, o versículo de número 1 diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos no meio desse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caiamos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O versículo de número 1 diz assim: Então levantou-se toda a congregação e levantaram a sua voz e choraram muito naquela noite. Bom, esse é o texto para a meditação da igreja hoje. Nessa noite eu quero dar um título para você poder, talvez, para te ajudar a guardar essa mensagem no teu coração. O tema hoje aqui é mente de escravo, mente de filho. Mente de escravo, mente de filho. Esse texto eu não vou explicá-lo todo, porque não temos tempo para isso, e em segundo, porque você já conhece a história. É a história do povo que saiu do Egito. Deus tirou eles do Egito, eles estão no meio do deserto, e eles agora estão murmurando, reclamando contra Moisés e Arão, que são os pastores da igreja. E eles reclamando e perguntando: por que a gente não ficou lá mesmo? Era melhor morrer lá do que agora morrer nas mãos do faraó. Era melhor pelo menos até morrer aqui no meio do Egito. E aí aquela reclamação toda. Eles já haviam visto a terra que Deus havia prometido. Era uma terra que, diz a Bíblia, mana leite e mel. Voltou-se com um relato da história lá da terra de Canaã, que era uma terra boa mesmo. E um segundo relato, que a terra era perigosa, que tinha muita gente, era gente que devorava aqueles que aparecessem por ali. Bom, e aí não termina a história, segue-se a história assim, mas pelo menos para hoje a história termina com a murmuração e o choro daquela gente. Um dia desses eu estava na minha casa, eu, minha esposa, e eu ouvi de uma pessoa, enquanto nós conversávamos, essa pessoa disse para a gente que quando ela fez faculdade, quando ela estudou, escute isso, quando ela se formou ou no estudo dela, no decorrer do estudo dela na faculdade, ela disse que ela aprendeu uma coisa muito bonita e que ajudou ela na vida dela inteira. Ela aprendeu o seguinte, na faculdade isso, que tudo que você sonhar, tudo que você projetar, o que você desejar, o que você colocar no teu coração, colocar no papel, acreditar e ir à luta, vai acontecer. Eu levei um choque. Falei: peraí, interessante isso. Na faculdade estão me ensinando de que se eu acreditar, de que se eu sonhar, se eu crer, colocar no papel, firmar aqui no meu coração e ir à luta, acontece. Falei: peraí, dentro de uma sala de aula, ensinando essas coisas,
Eu fiquei pensando comigo, muitos que ali estão acreditam nisso, projetam, sonham, planejam, desejam, acreditam, vão à luta, e muitos alcançam mesmo. Alcança mesmo. E não é crente, não é nada, não tem nada com Deus, mas ele firma o pensamento dele, coloca a fé dele naquilo que ele está fazendo, acredita, põe no papel e vai à luta todo dia acreditando que vai dar certo. E muitos acreditam e dá certo. Interessante isso, irmão. Alguém que eles nem conhecem. O professor mal entrou na sala de aula, primeira semana, eles nunca viram aquele sujeito em lugar nenhum, mas aquele homem que eles nunca viram falou para ele: se vocês acreditarem, se vocês sonharem, projetarem, colocar no papel e ir à luta, o que vocês sonharem, acreditar e ir à luta, vai acontecer. Eu falei: peraí, Deus há milênios já está dizendo isso, ensinando isso para o povo faz tempo. Desde o começo de tudo, Deus vem dizendo isso. Em outras palavras, que se você sonhar, se você acreditar, se você crer, se você ir à luta, se você escrever no papel e acreditar, vai acontecer. Há muitos e muitos milênios Deus vem ensinando isso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Presta atenção, querido. Na vida, preste bastante atenção nisso. Na vida, no nosso dia a dia, ninguém nunca conseguiu nada sem esforço. Na vida, ninguém, nem crente, nem o milionário, o empresário, se ele não colocar força naquilo que ele está acreditando, no projeto que ele tem, se não houver desgaste, esquece. Você já ouviu falar que comida não cai do céu? Não cai, mano. Em toda a história só caiu uma vez só. Fica esperando para você ver, você vai cair. Você vai passar fome da brava. Nesse tempo de crise, então. E deixa eu lembrar algo aqui hoje, que muitos de nós, como igreja, como cristãos, estamos muito enganados. Mas muito enganados com Deus, quando nós pensamos que quando a gente vem para Deus, Deus também vem para a gente para facilitar as coisas para a gente. Ledo engano. Ele vai facilitar as coisas e a gente vai viver, as coisas vai dar tudo assim, vai ser sem esforço, sem luta, sem suor, sem sangue. Irmão, tudo na vida precisa de desgaste. Tudo na vida precisa de intensificação naquilo que você faz. Mesmo que não tenha nada a ver com Deus, eu vou arriscar em dizer isso. O que você sonha, o que você deseja, precisa de haver desgaste, esforço. É por isso que muitos estão chorando. Inclusive no texto tem uma multidão de 3,5 milhões de israelitas chorando, muita gente triste, um monte de gente cabisbaixo, deprimida, porque eles pensam que Deus vai facilitar as coisas para ele, sem esforço, sem desgaste. Muitos empresários, para ter o que eles têm, irmão, querido, amigo, é muito desgaste. Muitos que hoje estão ou possuem o que possuem é porque teve que dar o sangue, teve que batalhar para permanecer. Até mesmo uma herança que ele recebeu, que ela recebeu, para não perder aquela herança, é muito desgaste. Tem que acreditar, tem que confiar. E esses que eu acabei de dizer aqui, quando eu falo de empresários e de tantas outras pessoas que nem é empresário, talvez é um microempresário, talvez o dono da lojinha da esquina, é muita luta para manter aquela lojinha aberta, aquela oficina de pé, é uma luta, é briga com a família, é briga com o cliente,
É uma coisa louca, é desgaste o tempo inteiro, é calote de cheque sem fundo. Irmão, eu tenho conversado com minha esposa muito mais do que eu, com gente, eles mostram o tamanho do bolo, o pacote. Não é um pacote, não, é uma pasta lotada de cheque que voltou e que não veio, que não foi compensado. Ela pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda em oração,